Patentes de invenções implementadas por programas de computador no Brasil. Bom, existe uma grande crítica à concessão de patentes na área de tecnologia da informação. Por que concedê-las? Bom, vou apresentar aqui algumas justificativas para isso. Primeiro motivo é que patentes na área de tecnologia de informação, patentes implementadas por programas de computador, de métodos implementados por programas de computador, têm sido admitidos pelo NPI desde os anos 80 e anos 90. Então já há muito tempo que o NPI concede patentes nessa área, uma vez que, atendidos às exigências legais de novidade, atividade inventiva, não há razão para você não conceder patentes pelo fato de utilizar meios técnicos modernos para a implementação de uma invenção. No caso, o software. A gente criaria uma situação paradoxal, em que à medida que o software penetra cada vez mais em todas as tecnologias, se você deixasse de dar patentes para qualquer invenção que incluísse software, você ia acabar ficando com o sistema de patente protegendo justamente as tecnologias menos inovadoras. Hoje o software está presente em várias áreas tecnológicas. Na área de mecânica, na área de eletrônica, na área de telecomunicações. Então você ia acabar deixando do sistema de patente ter esse papel de indutor das tecnologias inovadoras. A segunda razão é que o que se observa hoje é que cada vez mais as coisas estão se desmaterializando. Elas estão agregando um conteúdo informacional cada vez maior. Um exemplo, o que no passado você transmitia, a quantidade de canais de comunicação que você podia estabelecer com 1 tonelada de fio de cobre, hoje você consegue transmitir a mesma quantidade de informação com 50 kg de fibra ótica. E assim em outras áreas. Você compara o motor do automóvel com uma determinada potência de motor. Esse motor, há 20 anos atrás, ele era mais pesado do que o motor de hoje. Então, cada vez mais, isso é um reflexo de cada vez mais as coisas materiais estão perdendo a matéria. Isso existe um artigo do Ivan da Costa Marques que detalha esse aspecto. Isso aqui é um exemplo na área de mecânica, uma transmissão automática, em que você tem todos os sensores e atuadores do sistema mecânico, mas em que a sua invenção se concentra no programa que faz o gerenciamento desses elementos. Então, o que no passado era feito para um projeto puramente mecânico, cada vez mais o software assume um papel importante no controle desses sistemas. Então, os efeitos técnicos alcançados, eles ficam na mesma ordem de magnitude. Estamos falando dos mesmos efeitos técnicos, só que a modo como você alcança esses efeitos hoje é feito na área de controladores e programas que controlam isso. Então, se você dava patente para aquele grupo de invenções do passado, agora não haveria dar. Outra questão é que existe fortemente uma analogia entre projetos de software e projetos de hardware. Muitas vezes a decisão de você implementar uma solução em software e hardware é uma decisão de projeto. Um exemplo, na indústria de computadores, você tinha sistemas, arquiteturas de computadores do passado, como a arquitetura VAX, que eram uma arquitetura complexa. Na década de 80, a indústria migrou para uma tendência de você trabalhar com uma quantidade de hardware mais simples e usar tecnologias de computadores mais sofisticados. Então, há aqui, nitidamente, uma
decisão de projeto de coisas que antes implementadas de hardware passaram a ser implementadas por software. Isso é muito comum ainda na indústria de eletrônica e telecomunicações. Um exemplo na área de telecomunicações são métodos para controle de centrais telefônicas dos anos 40, concedidos pelo então DNPI da época. E essas patentes de método, que descrevem como esse sistema de telecomunicações, as etapas que ele precisa proceder para chegar à solução técnica, isso era concedido. Hoje, essas centrais telefônicas todas são comandadas por programas de computador. O programa de computador nada mais faz do que implementar as etapas de um método. Então veja, essa reivindicação de 1940, ela foi concedida em 1940. Se essa reivindicação de 1940, que descreve as etapas de um método, fosse implementada hoje, seria implementada por software. Por que então essa mesma reivindicação, sem alterar nada, em 40 é concedida e agora deixaria de ser? A tendência do NPI é interpretar que, assim como lá em 1940, essa reivindicação de método resolvia um problema técnico e era um método considerado invenção, da mesma maneira ele não deixou de perder essa característica por ser implementado. Outro argumento é que o acordo TRIPS foi estabelecido quando da criação da OMC, em 1995, estabelece no artigo 27 que você não pode fazer discriminação por área tecnológica. Então, por que discriminar a área de tecnologia da informação? Tecnologia de informação, não vamos dar mais patentes? Por que fazer essa discriminação? Isso seria uma violação do acordo de TRIPS. Existem comentaristas, e aí tem esse artigo, tem outros artigos, que dizem que no entendimento da assinatura do acordo TRIPS, os Estados-membros, quando assinaram, eles tinham a intenção clara de não excluir a área de tecnologia de informação da área de patentes. Se você observar hoje, a maior parte dos escritórios do mundo que fazem o exame de patentes, não são todos os países que examinam patentes, eles concedem patentes nessa área. Aqui eu destaco a Escritório Europeu de Patentes, a EPO, que desde 86, com o caso VAICA. O caso VAICA é um caso de um processamento de sinais de satélite. Ele já concedia esses métodos. Agora, recentemente, existe, coisa de 2 anos atrás, tem essa decisão do Enlarged Board of Appeal, que é uma espécie de Suprema Corte lá no âmbito da Convenção Europeia de Patentes. Ele estabelece nessa decisão, G308, confirma o entendimento do Escritório Europeu de Patentes de que patentes implementadas por programa de computador podem ser concedidas. Então, veja, ainda que a diretiva de software de 2005 proposta para o Parlamento Europeu não tenha sido aprovada, o que se observa é que o Escritório Europeu de Patentes em nenhum momento deixou de conceder essas patentes. Pelo contrário, a decisão do Enlarged Board of Appeal, G308, confirmou o entendimento. Então existe uma concepção errada de que a Europa não concede mais essas patentes. Isso não é verdade. Nos Estados Unidos isso é concedido desde o caso Diamond vs. Deere, que é um método de controle de um forno para fabricar uma sandália, que a invenção estava no programa que controlava esse forno. E isso foi entendido como objeto de patente, em 1982. Depois, em 1994, tem o caso Alapate, que era um processo para você eliminar ruído de um sinal de um osciloscópio digital. Novamente, é um programa que eliminava esse ruído. E isso foi entendido como objeto patenteado. Então veja que no caso da Diamond Deere, você tinha um objeto físico sendo transformado, uma sandália. No caso Alapate, você já não tinha mais um objeto físico, você tinha um sinal de osciloscópio. Era um sinal que era mostrado numa tela de osciloscópio. E isso, essas decisões dos anos 80 e 90 confirmaram o entendimento que as invenções implementadas por programas de computador seriam objetos de patente lá nos Estados Unidos. Na Alemanha também, a Alemanha junto com... existe um alinhamento da Alemanha com o Escritório Europeu de Patentes. Essa decisão do Suprema Corte alemã
entendeu que meios para gerar documentos XML em um sistema cliente-servidor otimizou os recursos do servidor e, portanto, seria patente. É mais uma decisão que confirma que na Alemanha também essas patentes são concedidas, se alinhando com a diretriz europeia. Agora, a Europa ela está em vias de aprovar uma patente comunitária. Nessa patente comunitária você vai ter um tribunal que vai ficar julgando eventuais litígios em segunda instância e, definitivamente, então, se existe alguma divergência entre os países, que já não existe, mas elas ficam eliminadas na medida que vai ter um tribunal único em Paris que vai julgar esses casos. Outra justificativa aqui, o movimento de software livre diz que você não pode ter patentes, uma vez que com patentes você não tem condições de estabelecer padrões na indústria. Bom, existe uma série de tecnologias que são objetos de patente. Você tem o VMBus, o Bluetooth, DVD, MPEG-2, sistema Dolby, CDMA em celulares, redes de computadores, Ethernet, modem V34, o MP3, RFID. Interessante que o MP3 foi caso de uma ação judicial entre a Lucent contra a Microsoft e que resultou em uma indenização de 1,5 bilhões de dólares nos Estados Unidos em 2007. E MP3 não deixou de ser padrão, ele continua sendo um padrão na indústria. Bom, qual é o entendimento do NPI? Em linhas gerais. Em linhas gerais, o entendimento do NPI é que a lei brasileira estabelece no artigo 10 da Lei 9279, de 96, estabelece uma lista de matérias que não são consideradas invenção. E ali lista métodos financeiros, métodos matemáticos, métodos abstratos, construções artísticas, enfim, métodos comerciais, uma série de itens que você não enquadra como invenção. Bom, se a sua invenção não cai em nenhum daqueles incisos, se a sua invenção está inserida em um setor técnico, resolve um problema técnico, constitui a solução para tais problemas, ela pode ser objeto de patente. Então, veja, você tem que ter a solução de problema técnico, tem que envolver meios técnicos, e você não pode incidir no artigo 10 da LPI. Atendidas essas condições, você pode ganhar uma patente. Bom, é importante que a reivindicação, que é onde está definido o direito de uma patente, ela tem que ser analisada como um todo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um método para identificar notas bancárias, para identificar se o dinheiro é falso ou não. Tá? Isso não se enquadra como método financeiro. Um método financeiro é um método que envolve finanças, movimentação de contas, leilão, financiamento. Um método que identifica as características de uma nota de dinheiro para identificar se é falso ou não, você está preocupado não com a característica financeira da coisa, mas está preocupado com a característica de autenticidade. Esse reconhecimento de padrão, ele é visto como um problema técnico, apesar de aplicado na rede bancária. Ou seja, não é pelo fato de ter dinheiro que deixou de ser objeto de patente. Você tem que analisar a reivindicação como um todo e ver qual é o problema da sendo resolvido. Então, veja, se nós temos como uma proposta, a criação que você faz é um método para calcular uma integral, isso não é objeto de patente, isso é um método matemático, método para calcular a integral. Se você constrói uma máquina de polias e roldanas, que essa máquina calcula a integral, então essa máquina que você construiu, ela pode ser objeto de patente. Eu posso implementar também essa integral usando o sistema hidráulico. Tanto a máquina de polias como o sistema hidráulico, os dois calculam a integral. No entanto, eu posso ter duas patentes em que uma não é a contrafação da outra. Ou seja, o método matemático continua livre para qualquer um que queira implementar. No entanto, essas implementações podem ser objetos de patente. E assim vai. Se você bolar um circuito eletrônico, enfim, que calcula integral de maneira... ele pode ser objeto de patente. Você pode questionar se é inventivo ou não, isso é outra questão. Mas ele não é enquadrado como método matemático. Se você, por um lado, pega o método matemático e implementa o método como programa de computador dentro de um computador, esse
método matemático, ele é entendido como enquadrado nos incisos do artigo 10. Porque essa implementação do método matemático para dentro do computador, ela não descaracteriza o fato de ser um método matemático, diferente dos casos das polias, das roldanas, do circuito hidráulico, onde eu tinha uma máquina própria para fazer aquela implementação de integral. No caso do computador, eu tenho um computador de uso geral, não mexi em nada, não tenho uma máquina própria para isso, e o que eu estou colocando lá dentro do computador é um método, diferente da máquina de polias e hidráulica, onde eu tinha uma máquina nova. Aqui a máquina é a mesma, o que eu mudei foi o método. E esse método faz o quê? Esse método é um método matemático, então continua incidindo no artigo. Bom, os critérios do NPI são considerados bastante rigorosos. Aqui eu tenho uma taxa que eu peguei as estatísticas que aparecem nesse escritório trilateral, que reúne dados dos 3 grandes escritórios, que é o escritório europeu, o escritório americano e o japonês. Agora esse trilateral foi expandido para incluir a China e a Coreia também. Bom, aqui tem uma taxa que é a taxa de concessão. Essa taxa de concessão é calculada da seguinte maneira: você pega no ano, você pega o número de deferimentos do escritório de patentes, total de deferimentos, e divide pelo total de decisões. As decisões são dadas por deferimentos, mais indeferimentos, mais arquivamentos. Então você pega o deferimento e divide por essa soma de decisões. Na Apple, isso vai dar uma taxa de 42,8%, que pode ser visto então dessa maneira: 42,8% dos pedidos na Apple acabam concedidos. Nos Estados Unidos é 42%. Na DIRPA, na Diretoria de Patentes do NPI, como um todo, em todas as áreas, esse índice é de 20,4%. Na divisão de computação eletrônica, que é onde acabam examinando a maior parte desses pedidos na área de programa de computador caem basicamente em 2 divisões: na área de computação eletrônica e na DITEL, na divisão de telecomunicações. Quando um pedido cai na área de mecânica e tem computador, a divisão de mecânica muito possivelmente envia esse pedido para a divisão de eletrônica fazer esse exame. Então as outras divisões, invariavelmente, quando pegam um pedido nessa área, transferem o pedido para a divisão de computação eletrônica. Então é quem acaba, junto com a divisão de telecomunicações, abarcando a maior parte desses pedidos. Esses índices são de 10,8%. Então veja que é um índice muito mais criterioso que o escritório europeu ou o americano. Isso aqui é uma linha de depósitos de pedidos de patente de invenção realizados no IPI na área de programas de computador, ou seja, que tem programa de computador implementado de alguma maneira aparece no pedido. Então, essa estatística é feita com base em classificação internacional. Então, você seleciona algumas classificações que reúnem 90% desses pedidos com base em artigos científicos, em artigos publicados sobre essa matéria, e analisa então a quantidade de pedidos que entram nessas classificações. E aí você pode ver que existe uma tendência de aumento, mas os números são ainda bastante inferiores aos observados nos Estados Unidos. Os números no Brasil são de 1.000 depósitos por ano, e nos Estados Unidos esse número chega a ser 10, 20 vezes maior. Esse aqui é o número de litígios no Brasil, litígios não só de patentes implementadas no programa de computador, mas de todas as patentes, com base nas publicações do NPI. O NPI, toda vez que é citado, que ele aparece como réu numa ação de litígio, ele publica essas decisões na revista de propriedade industrial, que é o órgão, a publicação oficial do NPI. E aí, com base nessas publicações, a gente pode montar essa estatística. Você veja que há uma tendência de crescimento, mas o índice ainda em torno de 50 litígios por ano é um índice considerado baixo. Não há uma tendência de aumento assim, explosiva de litígios nessa área. E como eu já havia observado, desde os anos 80, anos 90, o NPI já vem concedendo patentes na área. Nessa área de litígio, você pode observar o seguinte: contando todos os anos, tá? 83 pedidos de patentes encontram-se hoje subsídios, ou seja, ainda não se decidiu o caso.
Tá? Isso representa só um desses pedidos, um desses 83, que dá 1% do total, ele é um pedido que trata de... tem software envolvido no meio. Né? É uma invenção que tem, em algum momento, fala de software no meio. Apenas 1%. 303 patentes estão sub judice. Ou seja, já não são mais pedidos de patentes, são patentes concedidas que estão sub judice, ainda não foram decididas. Dessas, apenas 5 se referem de alguma maneira a programas de computador. E 566 são notificações de decisões judiciais, então são casos decididos, dos quais 15, ou seja, 2,6%, são de programas que de alguma maneira envolvem software. Muitos desses casos é um hardware novo com software junto. Então você pode ver que o índice de litígio envolvendo software, ele ainda é bastante pequeno. Esse termo, patente de software, ele não é muito apropriado, porque a lei de propriedade industrial, ele fala de patentes de invenção e patentes de modelos de utilidade. Quando você fala patente de software, parece que existe uma terceira categoria. Na verdade, essas patentes implementadas por software, elas invariavelmente são concedidas como patentes de invenção. Então, a rigor, não se concede patente de software no Brasil. Esse termo correto. Software embarcado, ele se refere a todo aquele software que é executado em um microprocessador, em que o computador é completamente dedicado ao sistema que controla. Tá? Então, você pode ter sistemas industriais para controle de uma siderurgia, são softwares embarcados. O fato do programa estar embarcado ou não, isso não é determinante para a excluída do artigo 10 da LPI. O artigo 10 da LPI, como eu falei, tem um dos incisos que diz que o programa de computador em si não é considerado invenção. Mas o critério para a gente enquadrar uma criação desse inciso não é o fato de estar embarcado ou não, porque eu posso ter um programa de MP3 que ele está rodando num computador PC de uso geral e eu posso ter MP3 num iPod. Você diria que o MP3 no iPod é um software embarcado? Essa discussão não faz muito sentido. Não importa onde esse software está rodando. O que importa é qual é o problema técnico que está sendo resolvido por esse software, se ele não incide no artigo 10. Tá? Então, um exemplo típico seria software embarcado no sistema de controle de freios, por exemplo. Ele poderia ser um objeto de patente. Então, como interpretar o inciso de programa de computador em si que aparece na lei? Bom, soluções de código-fonte, mesmo que criativas, não são consideradas invenção. Porque a gente entende que isso é o programa de computador em si. O que vai ser importante vai ser, você tem que entender, esse programa de computador, ele está implementando um método. A pergunta a ser feita é, esse método resolve um problema que se enquadra no artigo 10? Porque se resolve, não ganha patente. Se não está incluído no artigo 10, é pacote de proteção. Então, o que o inciso do 5º do artigo 10 ele está se referindo? Ele está se referindo, basicamente, aos elementos literais da criação, ou seja, tudo aquilo que é protegido por direito autoral. Tudo aquilo que é protegido por direito autoral, em tese, não poderia ser duplamente protegido pelo sistema de patentes. Estaria excluída a proteção por patente, porque é uma mera expressão de uma solução. Aqui vem um exemplo. Por exemplo, veja nesse primeiro exemplo, na parte de cima, eu tenho um programa que ele faz um loop de while aqui, em que ele vai rodar. Tem um array chamado item, que o comprimento desse array tem um valor, por exemplo, tem um comprimento 5. Então ele vai incrementar essa variável j durante 5 vezes, ele vai rodar essa função process 5 vezes e vai incrementando a variável j. Bom, na parte de baixo eu fiz o mesmo loop, só que eu fiz o seguinte. Na parte de cima eu perdia muito tempo calculando o termo items.length. Para eu calcular o comprimento desse array, eu toda hora executava essa função length. Eu agora faço o seguinte,
eu vou calcular uma vez só o comprimento do array, e isso fica fora do meu loop. Tá? Outro macete feito é que aqui no primeiro while de cima, eu tenho j menor ou igual a items.length. Então, eu faço, a cada passo do while, eu faço uma comparação entre dois valores. No segundo while, na parte de baixo, você vê que esse k, ele começa de cima para baixo, ele está invertida a ordem, ele vai diminuindo ao invés de aumentar. Então, a minha comparação do while é uma comparação com zero, que é uma comparação muito mais simples de ser feita. Então, eu tenho aqui um novo código que ele traz efeitos técnicos, ele é mais rápido. No entanto, mesmo sendo um programa de computador que traz efeitos técnicos, eu considero que isso é uma criação que diz respeito à maneira como o código-fonte é organizado. Isso não seria objeto de patente. Então, o programa em si, mesmo que tenha código, efeitos técnicos, por exemplo, maior velocidade, isso não é considerado invenção. Então, o artigo 5º o inciso 5º do artigo 10 do LPI, ele está se referindo a objetos que possam ser protegidos por direito autoral. É interessante essa frase aqui ela veio de uma consulta pública que o NPI fez para as diretrizes, em que um comitê de software livre da FGV, em resposta, apresentou essa frase como defendendo esse ponto de vista, do qual a gente concorda totalmente. Nas palavras da FGV, conclui-se então que criações envolvendo programas de computador possuem duas formas de proteção: o direito autoral para o programa de computador e o direito patentário para os processos que solucionem problemas técnicos, alcançando efeito técnico não relacionados a mudanças no código. Então, basicamente é isso. Ou seja, se você tem um programa de computador, você deve enxergá-lo como um método que resolve um problema de natureza técnica. Esse método, ele, mesmo implementado para o programa de computador, não importa como, ele é passível de proteção por patentes. Que efeitos técnicos são eles? Bom, temos vários efeitos técnicos. Você automatizar uma tarefa, otimizar recursos de hardware, otimizar o uso da memória, permitir a transmissão de dados, gerenciar arquivos, tudo isso são efeitos técnicos alcançados pelos programas. Toda vez que o seu programa resolve algum problema nessa área, você, em princípio, já poderia ser passível de proteção esse método. A questão de se o algoritmo é patenteável. Bom, é importante. Essa pergunta, ela envolve primeiro a gente determinar o que quer dizer a palavra algoritmo. Se você entender algoritmo como uma sequência de passos lógicos para resolver um determinado problema técnico, esse algoritmo pode ser patenteável, tá? Como um método ou processo, desde que esse método não se enquadre em 10. Então, com relação aos métodos matemáticos, uma invenção implementada no programa de computador, cuja novidade está na utilização de método matemático para a solução de um problema, será considerada invenção desde que a invenção, como um todo, traga a solução do problema técnico. Então, vamos supor, eu tenho aqui um sistema de controle de forno, em que eu tenho um programa de computador que vai implementar um método. O método é o seguinte: método de controle de forno compreendendo um sensor, um sistema de controle, um processamento de dados, caracterizado pelo sistema de controle processar e calcular a partir da entrada do sensor e dos dados de calibração e temperatura conforme a equação XYZ. Então, ele está dando um tratamento nesses sinais de temperatura e os dados de calibração conforme uma equação. Você vê que aparece uma equação na reivindicação. Mas isso não pode ser visto como método matemático. Ou seja, eu tenho aqui um problema técnico resolvido, que é o controle de temperatura de um forno. Então, mesmo tendo uma equação matemática, a equação matemática ela é vista como uma simples forma de você apresentar um conceito. Assim como você escreve em português, você está escrevendo em linguagem matemática. Então, nesse caso, o que é importante é a reivindicação como um todo resolve um problema técnico. Então, não há restrição para a presença dessa forma.
Por outro lado, o método para resolver as raízes de uma equação, por exemplo, não seria considerado invenção, porque se trata de um problema de matemática pura. Então nós temos o seguinte: toda vez que nós tivermos uma criação que transforma um produto de um estado para o outro, por exemplo, no caso do forno, o forno vai transformar comida de um estado para outro, né? Isso é um indicativo de que você já não está mais lá no programa em si, o artigo 10. Então, esse exemplo do programa de controlar um forno, um robô, e controle de um avião, e vai lá. Segunda possibilidade é quando eu tenho um programa de computador que ele não está lidando diretamente com nenhuma entidade física, mas ele manipula dados que representam entidades físicas. Por exemplo, um programa de processamento de imagens, um programa de análise de dados sísmicos, um programa de compactação de áudio. Tudo isso representa dados físicos, então também é patente. Aqui é um exemplo da minha entrada de uma versão antiga do Photoshop, onde aparecia listado aqui uma série de patentes. Então você veja que um programa, um software distribuído no mercado, dificilmente uma patente estará sendo protegendo aquele software todo. Na verdade, o que você tem é que cada uma dessas patentes protege uma determinada funcionalidade presente no software. Um terceiro exemplo é quando eu não controlo diretamente o sistema físico e eu também, esses dados físicos não são representações de dados físicos, são dados em abstrato, mas que isso otimiza os recursos do hardware, por exemplo, ou confere maior confiabilidade e segurança. Por exemplo, um algoritmo ZIP, um PKZIP, tá? Que ele compacta dados. Os dados são de quê? São de imagem? Não, pode ser de qualquer coisa. Não são representação do mundo físico. Só que eu consigo otimizar o uso do meu hardware. O uso de um PKZIP é como se eu tivesse inventado um disco rígido com capacidade de memória maior. Então ele é equivalente a isso. Então eu posso entender isso como um problema de natureza técnica também. Então são essas três situações em que podemos ter patentes de invenções implementadas no software. Outra área que a lei restringe a possibilidade de patente é o de métodos de fazer negócio. O inciso 3 do artigo 10 da Lei 9279, a LPI, determina aqui esquemas, planos, princípios ou métodos que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização, não são considerados invenção. Então, tudo isso aqui, método de propaganda, nada disso é considerado invenção. Então, aqui tem uma lista de alguns exemplos. Então, o método bancário, processamento de impostos, um método seguro, um sistema de seguro novo, um plano de aposentadoria, análise financeira, programas de incentivo, análise de mercado, tudo isso seria enquadrado na lei. Agora, é importante, novamente, você analisar a reivindicação como um todo. Lembra do método para detectar se uma cédula de dinheiro é fraudada? Apesar de falar em dinheiro, o método como um todo não é visto como método. O método de criptografia é um outro exemplo. O método de criptografia aplicado à área financeira não pode ser visto como método financeiro, porque ele, em princípio, poderia ser usado para outras áreas. Ele diz respeito não à área financeira, mas à área de segurança dos dados. Então, para caracterizar o método como financeiro, será preciso mostrar que a variável direta envolvida é uma variável monetária. Por exemplo, se eu tenho um sistema de controle de combustível de avião, isso vai resultar em economia para o avião, mas eu não posso entender isso como método financeiro. Eu vejo isso como um sistema de controle de combustível. Então, existe um impacto econômico indireto, mas isso não caracteriza um método financeiro. Por outro lado, um sistema de leilão de passagens aéreas na internet. Eu não tenho como dissociar isso da variável financeira. Eu estou fazendo uma venda. Então não tem como dissociar isso. Se eu tiro esse elemento de venda de passagens, não sobra nada. Então, nesse caso, não tem como ver de outra forma. Isso é um método de fazer negócios. Então, ainda que esses métodos de fazer negócios resultem
em aumento de produtividade, de vendas, resulta em efeitos técnicos, esses métodos continuam sendo métodos de fazer negócios e não ganham patente, seja reivindicado como sistema ou método. Isso é uma característica dos requerentes. Muitas vezes eles pedem um método financeiro, isso é rejeitado, eles voltam com um novo quadro reivindicatório e reescreve a mesma reivindicação de método como sistema. É uma reivindicação quase que idêntica, só mudou o título da reivindicação de método, passou para o sistema. Bom, isso não modifica o fato daquela reivindicação continuar incidindo no artigo 10. Ou seja, o enquadramento do artigo 10, em princípio, independe da categoria de processo ou de produto definido pela função. Toda vez que eu tiver uma reivindicação de produto definido pela função, eu vou interpretar isso para fins de análise do artigo 10 como se fosse uma reivindicação de método. Essa interpretação ela está alinhada com o que vem acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1998, no Federal Circuit, concedeu patente para um sistema de gerenciamento de riscos, o famoso caso State Street Bank versus Signature. Ele concedeu patente para isso e disse que métodos financeiros seriam objeto de patente. Bom, as últimas decisões, especialmente após o caso Bilski, em 2010, já deram uma freada nessa tendência. Bilski diz que era um método financeiro e que ele entendeu como concepção abstrata, ele não concedeu patente para isso. Nesse caso Bancorp, que é um caso de julho de 2012, o que se pleiteava lá era um plano de investimentos na área de seguros, que era implementado no programa no computador. Mesmo sendo implementado por computador, tá? A corte diz que o computador está fazendo, ele está simplesmente implementando aquele método de uma maneira trivial. Não há o computador, ele agrega um elemento considerado secundário no método. A invenção da pessoa reside no plano de investimentos, que, segundo a Suprema Corte, independente da categoria de sistema e método, continua sendo considerado como uma concepção abstrata. Então, o que se nota nos Estados Unidos é das cortes, né? Nas cortes dos Estados Unidos, o que se nota na Suprema Corte em Bilski e agora em decisões mais recentes do Federal Circuit, seguindo a tendência em Bilski, é de você não considerar muito a categoria, essas formas de você tentar camuflar a sua invenção sobre outra categoria. Isso tende a ser desconsiderado nos Estados Unidos na decisão mais recente, e o NPI já vem adotando isso já de longa data. Então aqui é o exemplo que eu estava citando. Você pode ver método para efetuar uma transação financeira, e aqui eu descrevo a situação financeira, e a pessoa reescreve como sistema para efetuar uma transação financeira, caracterizado por meios para transmitir, meios para acessar. Então ele praticamente reescreve a reivindicação de métodos na forma de meios mais funções. Essa reivindicação de sistema, ela é analisada da mesma forma que uma reivindicação de método para fins de aferição do artigo 10. Bom, outra questão é que se eu tenho um método de fazer negócios que já é feito manualmente, eu simplesmente pegar aquele método de fazer negócio e implementar na internet, além de incidir no artigo 10, ele também possivelmente vai ser questionado por falta de atividade inventiva. Então, há casos, no caso que eu citei da criptografia, que você tem um método financeiro, mas em que uma das etapas diz respeito à parte de criptografia. Você poderia ganhar patente desde que você tirasse toda a referência ao método financeiro e ficasse só a parte de segurança de dados e criptografia. Bom, uma outra linha, método diagnóstico, você tem programas de análise de sinais biológicos, de eletrocardiogramas, de eletroencefalogramas e por aí afora. Toda essa matéria ela pode ser objeto de patente. O problema é o artigo 10 da LPI, quando ele diz que métodos diagnósticos aplicados no corpo humano não são considerados invenção. Então, se esses programas eles não concluem quanto ao diagnóstico e não são aplicados diretamente no corpo humano, ele poderia ser objeto de invenção.
Na área de processamento de texto, segue-se a mesma regra, ou seja, assim como o processamento de imagem, processamento de áudio é objeto de patente, processamento de texto também pode ser objeto de patente. A única restrição é quando você começa, por exemplo, no caso de um corretor de texto, em que o teu método, na verdade, constitui em você implementar regras linguísticas daquele idioma, né? Regras de gramática daquele idioma. Isso não é considerado invenção, porque é uma concepção puramente abstrata que diz respeito à construção do idioma, propriamente dito. Isso não poderia ser objeto de patente. Com relação à apresentação de informações, não é considerado a apresentação de informação incide no artigo 6 da lei, do artigo 10, inciso 6, e não é considerado invenção, desde que a reivindicação como um todo esteja pedindo aquilo. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, pinos de boliche, em que você tem o pino azul vale 5 pontos, o pino preto vale 10 pontos, o pino amarelo vale 1 ponto. Então a tua invenção é isso, você não inventou o pino de boliche nem nada mais. O que você inventou é que essa associação de cores com os pesos. Isso é uma apresentação de informação. Ou seja, a tua invenção como um todo ela diz respeito a só isso, não tem mais nada além disso. Agora, o método associado a aspectos funcionais pode ser considerado invenção. Eu posso ter todo um método para controle de forno, por exemplo, em que uma etapa final desse método, uma das etapas, são 5 etapas, a 5ª etapa diz respeito a você apresentar um dado lá de temperatura. Isso não há restrição para isso, porque a sua invenção não diz respeito a só isso. Isso faz parte de uma sequência de etapas, e se você tira essa etapa, muitas vezes você descaracteriza o método, então quebra a linha de raciocínio do método. Então a gente não faz restrição, pode ficar, porque a reivindicação como um todo ela não pode ser vista como uma apresentação de informação. Bom, novamente já falei que invenções implementadas em programas de computador se enquadram como métodos, processos, não há uma diferenciação entre um e outro. Método, processo, é tudo uma sequência de instruções para resolver um problema. Agora, é quando a maioria dessas patentes vão estar incididas. Então, dificilmente isso pode ser enquadrado como modelo de utilidade, porque nós não estamos falando de uma criação de forma de um objeto conhecido. Então, isso não se enquadra como modelo de utilidade. A aplicação industrial, em geral, não há maiores questionamentos. O fato de um método, o NPI, como eu falei, desde 1940 já temos patentes de método concedidos, então a ideia de que ser uma coisa abstrata. Métodos, na concepção da lei, nós não entendemos como uma concepção abstrata. Concepção abstrata é quando você tem uma criação que você não faz a menor ideia de como implementar aquilo. Aquilo está só no domínio das ideias. Por exemplo, eu tenho uma máquina que transforma a pessoa em ficar invisível. Pronto, minha reivindicação é essa. Máquina capaz de transformar a pessoa em ficar invisível. Isso poderia ser visto como uma concepção abstrata. Por quê? Porque eu não te dou nenhum elemento para você implementar aquilo. Você não me dá os meios para implementar aquilo. Então isso poderia ser questionado a aplicação industrial disso, como uma concepção puramente abstrata. No caso de invenções implementadas por software, se você consegue descrever de uma maneira que o técnico do assunto consiga reproduzir aquilo que você se propõe, dificilmente isso vai se questionar a aplicação industrial, uma vez que você facilmente garante a repetibilidade daquela solução. Novidade, também não há questões mais específicas, valem as regras gerais para a avaliação de novidade, ou seja, você vai ter que encontrar um documento que tenha todos os elementos descritos na reivindicação, para matar aquela reivindicação por novidade. É a regra do documento rico, né? Análise de atividade inventiva, então é importante que você simplesmente substituir um elemento de um sistema por outro que desempenhe uma função equivalente, não define que a invenção possui atividade inventiva. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que funcionava com fax no passado, e você agora faz aquele mesmo sistema com uma homepage, a princípio isso não tem atividade inventiva, porque o método se substitui um elemento pelo outro e os dois desempenham a mesma função
e não há atividade inventiva nisso. Outra questão é, quando você pega um programa de computador e você é um algoritmo de processamento de imagens, que ele antes era processado, ele é realizado por hardware, e você agora passa a implementar ele por software, e o algoritmo de compreensão de imagens ele é o mesmo, né? Isso não apresenta atividade inventiva, tá? Então, a analogia de hardware e software que a gente usava, né, para conceder objetos de patente, a gente também vai usar para negar a patente por falta de atividade inventiva. Então, é uma questão de manter a mesma regra para os casos. É importante que os efeitos técnicos, você saiba que os efeitos técnicos são resultados da sua invenção. Um exemplo, eu pego lá o sistema de controle de forno, que eu citei antes, e eu tenho lá meu sistema que eu inventei lá com sensores, atuadores, etc. Tudo bem. E isso funciona com determinada CPU, i3, por exemplo. Estou lá com um processador lá. Aí eu pego o mesmo sistema de controle de forno, só que agora eu estou usando um processador i5. Método é igual, sistema é igual, só troquei o processador para i5. E eu digo para você, olha, ficou muito mais rápido, mais confiável, etc, etc. Essas características de ficar mais rápido, confiável, não foram fruto da sua invenção. A invenção já é a mesma, o método é o mesmo. Foram resultados da CPU que você está usando. Então, não foi você o responsável por esse ganho técnico do sistema. Então, há que se distinguir dos efeitos técnicos alcançados pela invenção dos que são herdados do sistema de computação utilizado. Então, a mera automação do sistema manual existente, em princípio, não possui atividade inventiva. Por mera automação, entende-se a correspondência direta entre o método manual e automatizado. Aplicação industrial não caracterizada. Bom, vamos falar então de patentes. O pedido de patente, basicamente, ele tem que ter relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo. O relatório descritivo, em geral, não são apresentados listagens completas do código-fonte. Por quê? Porque não é esse o objeto de proteção. O código-fonte é protegido por direito autoral. Você não está protegendo isso. Você está protegendo o método. Você tem que descrever o método de uma maneira que um programador ele tenha condições de construir um programa para implementar aquele método. Então é importante você descrever aquilo de maneira suficiente para um técnico no assunto. Pode usar fluxogramas dos trechos mais importantes, eventualmente você citar trechos do código-fonte, também pode ser importante, só que não é necessário apresentar o código-fonte completo, até porque muitas vezes a implementação em programação ela é feita em linguagens visuais. Você não tem o código-fonte, você nem tem domínio do código-fonte que está sendo gerado. Isso é gerado internamente pelo seu compilador, pela sua plataforma que você está trabalhando. Então, outra questão, o seu código-fonte muito possivelmente utiliza uma série de bibliotecas e que vai ser difícil você apresentar todas as bibliotecas. E mesmo que você conseguisse colocar no seu código-fonte descrito, a possibilidade de uma pessoa pegar aquele código-fonte e implementar e conseguir rodar é bastante remota. É bastante difícil porque sempre vai estar faltando, você vai ter que reproduzir não só o código-fonte, como toda a plataforma, todo o ambiente operacional que a pessoa está trabalhando para conseguir colocar aquilo em execução, o que não vai ser uma tarefa fácil, especialmente quando você fala principalmente de anos de distância, né? Quando você, depois de 10 anos, você reproduzir aquele ambiente computacional que gerou aquele programa, não é tão trivial. E, então não adiantaria muito você ter o código-fonte, não seria tão informativo assim. Mais importante é você dizer exatamente para o técnico do assunto como implementar aquele método, para que um programador possa implementar. Desenhos, é importante ter os fluxogramas das principais funcionalidades, telas de apresentação, as que forem consideradas importantes para você entender sua invenção, se tratar de interface com o usuário, né? E
as reivindicações podem ser descritas como produto ou como processo. Como produto, elas podem ser descritas na forma de meios para. Isso não necessariamente acarreta falta de clareza, mas é importante que você saiba como usar isso. Porque, por exemplo, vamos supor que no seu relatório descritivo você descreveu um método que é especificamente voltado para memórias DRAM. Tá? O método é especificamente para isso, para memórias DRAM. Quando você vai no quadro reivindicatório, você se refere a meios para armazenar dados. Meios em geral. Então, nesse caso, a gente entende que há uma ampliação indevida, porque todo o teu relatório descritivo restringiu a sua invenção para memórias DRAM. Então, você não tem como pedir de uma forma ampla. Assim. Possivelmente, o examinador vai pedir para você tirar esses meios para armazenar dados para memória DRAM para armazenar dados, porque a sua criação está especificamente voltada para isso. Então, uma reivindicação de produto deve ser preferencialmente escrito em termos de suas características estruturais e uma reivindicação de método em termos de sua funcionalidade. Então, aqui um exemplo. Dispositivo de controle de embreagem caracterizado por um gerador de referência, um circuito para produzir sinal de erro, um regulador PID. Estou descrevendo os elementos que formam esse meu sistema de controle. Eu posso ter também um método para controle de embreagem caracterizado por medir a velocidade, comparar a velocidade, controlar o acionamento da embreagem. Você vê que eu descrevo as ações do meu método. O método geralmente está descrito na forma de verbos: gerar, comparar, acionar, controlar. E a reivindicação de produto tem que listar os elementos desse produto. A diferença entre uma reivindicação e outra é que, em vez de detectar, eu agora apareço com meios para detectar. E eu troquei a categoria para sistema. Isso é permitido. Ou seja, quando eu ganho a minha patente para reivindicação de método, em geral, o examinador vai deixar que você pleiteie isso sobre outras formas, por exemplo, na forma de sistema. Então, se aplica aqui ao chamado efeito Mateus, né? Que no Evangelho de São Mateus aparece descrito lá numa passagem lá que Jesus fala que aquele que tem muito, muito será dado, aquele que tem pouco, pouco será tirado. É o que acontece aqui. Se você ganhou uma patente para o método, já foi aprovado o método como inventivo, possivelmente você poderá também pleitear isso na forma de sistema, na forma de produto. Agora, se o teu método foi considerado método financeiro, você não ganhou, quando você reescreve aquela reivindicação de método como sistema, você também não ganha. Então, não é patenteável o aparelho associado a uma criação implementada por programa de computador, definido na forma de meios mais funções, e que toda contribuição reside em matéria que incide no artigo 10. Então, um aparelho para calcular a solução de uma equação diferencial caracterizado por executar o método Runge-Kutta de quarta ordem, apesar de ser um aparelho, ele continua sendo um método matemático, porque o método ele foi considerado um método matemático. Reescrever isso na forma de aparelho não vai ganhar patente. Se você ganhar assim, um sistema, se você descrever um aparelho efetivo, não caracterizado pelas funções, mas um aparelho caracterizado pelos elementos desse aparelho, aí você talvez, né, como foi o exemplo das engrenagens de polias que eu citei atrás. Daí esse conjunto de engrenagens de polias, isso poderia ganhar uma patente. Reivindicações de suporte de gravação não são aceitos do tipo suporte de gravação caracterizado pelo programa de computador ou suporte de gravação caracterizado por um programa de computador. Em geral, a expressão programa de computador não é aceita nas reivindicações, porque ela pode dar margem à interpretação conflitante com o artigo da LPI. Então, por outro lado, se eu tenho novamente aquele meu método de controle de forno, que passou o método, se eu pedir suporte de gravação caracterizado por ter gravado o método para controle de forno, blá blá blá, isso já poderia ser objeto de patente. Reivindicações de programa de computador caracterizado por, novamente, também não seriam aceitos. Assim como no título do pedido não seria aceito a expressão computador.
Então, vale a regra geral. Se o método não é entendido como invenção e incidiu no artigo 10, a mera implementação em um computador conhecida técnica, como, né, uma reivindicação de produto, no caso do computador, caracterizado pela funcionalidade, também não. Ações na justiça, nós temos o caso aqui do patente do DVD. São um conjunto de patentes, aqui tem alguns números, que tratam de métodos de converter palavras de informação de um sinal modulado e prover suporte de gravação, decodificador de leitura de suporte de gravação, aparelho de reprodução para reproduzir fluxos de bits. Tudo isso daqui são reivindicações de métodos de compactação de imagens que é usado nos aparelhos de DVD, nos aparelhos Philips. Então, foi alegado que isso incidiria no artigo 10, foi alegado que isso tinha insuficiência descritiva, porque não apresentava os códigos-fontes, e foi alegado que isso não tinha atividade inventiva diante dos documentos de anterioridade. O entendimento do juiz concordou com a decisão do NPI, é uma decisão em primeira instância. Então, o juiz disse: consideramos uma invenção, a aplicação de um modelo matemático, no caso algoritmos, que solucione um problema de ordem prática, fora do universo da matemática pura. Então, ele entendeu que isso era um problema técnico, não poderia ser enquadrado como programa de computador em si. Considerando invenções relacionadas ao programa de computador, acho que resolvam um problema de natureza técnica que não estejam restritas a uma solução de código-fontes. E o objeto envolvendo software é o objeto propriamente dito, com a funcionalidade que o programa introduziu no equipamento do processo. Assim, dentro desse contexto, avaliando se é suficiente o conteúdo revelado no pedido de patente. Então, entendeu que é a ciência discutível. Bom, isso aqui é uma página que está hospedada na Rede Tech sobre diversas invenções de brasileiros. E qualquer dúvida podem entrar em contato.